Mais um dia de Lucas. Vamos lá, porque esse daqui tem bastante coisa para falar, não vamos perder tempo. Lucas 11. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Pausa aqui. O que Jesus está fazendo? Mais uma vez, ele está orando. Jesus ele não para orar somente nas decisões grandes, como escolher os 12. Jesus está rotineiramente, e rotineiramente você vê Jesus orando. Que isso seja um exemplo a ser seguido por nós. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixem cair em tentação. Aqui a gente tem uma versão resumida da oração do Pai Nosso, e temos dois pontos aqui que chamam a atenção. Primeiro, o pão nosso de cada dia. Assim como Jesus enviou os 12 e enviou os 72 sem provisões, dependendo apenas de Deus para o seu sustento durante a viagem evangelística, ele espera que nós tenhamos o mesmo senso de dependência diária de Deus. Tudo bem que nossa sociedade mudou. Antigamente armazenar comida era algo quase que impossível, era muito difícil. Então qualquer mudança climática drástica poderia colocar as plantações em risco e a segurança alimentar daqueles povos, daquela comunidade em risco. Hoje a gente não tem tanto isso, né? Precisaria ser uma grande catástrofe para colocar a segurança alimentar nossa em risco. Mas ele espera de nós que nós venhamos a identificar essa dependência de Deus. Em ter saúde, por exemplo, em Deus nos manter saudáveis, em Deus nos levar e nos trazer em segurança. Esse podemos fazer uma alusão como o pão nosso de cada dia moderno. E perdoa-nos, pois também perdoamos. Em Mateus fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na oração do Pai Nosso, existe uma condição para que Deus nos perdoe. Se nós pedimos que Deus nos perdoe como nós perdoamos, é necessário que nós tenhamos a prática do perdão para que Deus nos perdoe. Existe uma condição. Por isso que diversas vezes nós vamos falar sobre o amor ao próximo, o perdão, amar os inimigos, essas coisas, porque esse ato está diretamente ligado ao ato de Deus nos perdoar. E aqui, quando repetimos a oração do Pai Nosso, nós condicionamos o pedido a Deus nos perdoar com nós exalarmos perdão também. Versículo 5. Então lhes disse: Suponho que um de vocês tenha um amigo e que recorra à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e o encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Mais uma vez a gente tem aqui um problema cultural, né, da nossa sociedade antiga, porque talvez você hoje faça: cara, se um amigo meu bate na minha porta meia-noite, eu não respondo nada, eu finjo que eu estou dormindo e que eu não estou escutando. Eu não tenho nada a ver com o amigo do meu amigo que acabou de chegar sem avisar, ele que tivesse avisado, ele que tivesse trago comida. Mas não é bem assim que acontecia naquela época. Naquela época, primeiro, estava deitado com sua família. Os pais dormiam junto com os filhos, né? Não existe essas casas de vários cômodos, espaçosas como temos hoje. Então, o fato dele se levantar para ajudar o amigo faria com que toda a família acordasse. Porém, a hospitalidade naquela época, ela era levada muito a sério. E mais do que levada a sério, ela era quase que uma obrigação, era quase uma ordenança com regras rígidas. Ou seja, se um viajante chega na sua casa e, mesmo que de surpresa, você tem a obrigação de ajudá-lo, de alimentá-lo. Então, nessa situação aqui, seria normal do amigo ir lá ajudar esse amigo
por conta dessa necessidade que ele teria de abrigar o outro amigo que chegou. Mas nada disso aqui é o foco da mensagem. O foco da mensagem é que, versículo 8, eu lhes digo, embora eles não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisa. Peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e será aberta. Aqui Jesus está falando de um modelo de oração, não um modelo de oração protocolar, mas sim uma oração com persistência, uma oração com vontade, uma oração com fé, de que você vai pedir e que vai receber. Uma oração com expectativa, realmente, que você fique batendo na porta até essa situação que você está pedindo se realizar. E não uma oração protocolar, simplesmente como quem bate um ponto todo dia, como quem pede como, se acontecer, ótimo, mas no fundo não é uma oração que vem do fundo do coração, só aquela oração desesperada, quando você parece que tem uma situação terminal ali, que você começa a orar com aquela vontade, com aquela garra, que se Jesus não fizer algo naquele instante, não vai adiantar mais, e você fica ali, Deus me ajuda. É mais ou menos esse tipo de oração que Deus pede para que nós venhamos a fazer, e não apenas uma oração qualquer. E chama atenção aqui, eu acho isso aqui muito interessante, que Jesus faz uma comparação com o que o Pai Celestial nos dá, com o que o Pai terreno nos dá. Ou seja, se nós, que somos pecadores, que temos essa humanidade corrompida em nós, nos alegramos em dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá Deus, que não tem essa natureza corruptível, que é amor e que se alegra com a nossa alegria. Então, existe aqui um chamado para que nós venhamos a orar com fé e insistentemente até que a nossa situação se resolva. Lembrando sempre que nem sempre o que nós vamos pedir é a vontade de Deus. E o não de Deus também é uma resposta para a oração. Às vezes a gente acha que as coisas não estão acontecendo. Não, Deus está falando não para você e você está se recusando a escutar. Mas fora esses casos, até você escutar ou não, insista no seu pedido. Versículo 14. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, é por Bezebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros punham à prova pedindo um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Bezebu. Parece que a incredulidade não tem fim, né? Jesus acaba de fazer milagres, Jesus acaba de curar um mudo, e ainda assim há pessoas que lhe pedem um sinal do céu. Sabe o que é isso, gente? É o que a gente já falou lá atrás. São pessoas que enxergam, mas não querem enxergar. É como diz um ditado popular, o pior cego é aquele que não quer ver. E esse era o povo de Israel. Esse é o povo da promessa. Pessoas que viam tudo acontecer, mas se recusavam a acreditar que era uma obra divina. Tanto que alguns começaram a falar que ele era um dos demônios. Até o pensamento inteligente. O demônio vir aqui para se fazer de bonzinho, expulsando seu próprio demônio, seus próprios comparsas, né, para enganar as pessoas. É um pensamento inteligente. E aqui Jesus vai se defender disso, e Jesus ele faz uma sacada aqui muito interessante. Versículo 19. Se eu expulso demônios por Bezebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso, então chegou a vocês o reino de Deus. Existiam exorcistas judeus naquela época. Então Jesus ele vem aqui, bem, se eu expulso se é por Bezebu que eu expulso, então o de vocês também. E se o de vocês também fazem, então a religião de vocês é demoníaca quanto o que eu estou ensinando. Então Jesus coloca eles num beco sem saída. E depois ele fala aqui, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então ele coloca eles na parede, né? Então, bem, se vocês estão falando que é por Bezebu, vocês também estão fazendo por Bezebu. Agora, se não,
A menção aqui do dedo de Deus, ele faz referência ao que tem em Êxodo. Veja que a gente sempre volta em Êxodo porque o Êxodo foi o marco histórico, digamos assim, de Israel. Em Êxodo 8:19, os magos, ao verem o que Moisés fazia e não conseguiram fazer, e não conseguiram reproduzir algum dos milagres, eles simplesmente falaram, bem, isso aí é pelo dedo de Deus que está sendo feito. Ele faz menção aqui ao dedo de Deus, trazendo à memória essa questão do êxodo. O que era o êxodo? Sair da escravidão para chegar na terra prometida. Aqui ele fala, então, chegou a vocês o reino de Deus. Ou seja, eu sou o libertador que vai levar vocês ao reino de Deus. 21. Quando um homem forte e bem armado guarda sua casa, seus bens estarão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Vou fazer uma pausa aqui porque isso aqui é muito importante. É apenas um versículo, mas de muita importância. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Não existe lado A, lado B e meio termo. Existe lado A e lado B. Se você não está com Jesus, você está contra Jesus. Não existe a opção de, eu não sou nem contra nem a favor, estou aqui pensando. O fato de você estar pensando, você já está contra Jesus. Tem uma ilustração que fala muito bem de uma pessoa que está em cima do muro, Jesus de um lado, o diabo do outro, Jesus chamando ele e o diabo não. E quando ele pergunta para o diabo, por que você não está me chamando? Só Jesus, porque o muro é meu. Então, isso aqui é o que está nesse versículo. Se você hoje não está se aliando a Jesus, não importa se você está parado em inércia, você está contra Jesus. Continuando, 24. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não encontrando diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida em ordem, então vai e traz outros 7 espíritos piores que ele. E entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. O que Jesus está falando aqui? Muito provavelmente ele não está falando dos exorcismos que aconteciam e essas coisas, até porque se Jesus notasse que expulsar um demônio a pessoa ia voltar ao normal e ficaria pior, provavelmente Jesus não expulsaria aquele demônio. Mas aqui Jesus está fazendo uma menção diretamente a Israel. Ou seja, chega Jesus naquele povo que está completamente corrompido, vem trazendo a boa nova, vem sarando aquele povo, vem arrumando a casa, como diz ali no versículo 25, a casa estava varrida em ordem, vem Jesus fazendo essa limpeza, curando, libertando, mas Israel não preencheria a casa. Mas Israel não se voltaria para Jesus. Mas Israel não se voltaria para Deus. Então o que aconteceria? A casa foi arrumada, mas ela está vazia. E por estar vazia, aquele espírito imundo voltaria 7 vezes mais forte e a decadência de Israel seria muito maior. E aí chega uma mulher aqui e faz um salto de alegria. Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E Jesus vai lá e dá um corte nela. Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Primeiro, a mensagem era uma mensagem de alerta importante. E aí de repente chega alguém aplaudindo Jesus como um grande orador, como um grande pregador. Jesus vai lá e corta. Jesus fala, não. O importante aqui não é aplauso. O importante aqui é que vocês escutem a palavra de Deus e obedeçam. E que isso seja ensinamento para nós também. O importante nas palavras de Jesus não é que a gente aplaudir que Jesus é um grande homem com grandes ensinos, mas sim escutar e obedecer. Versículo 29. O sinal de Jonas. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer, esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior que Jonas.
Jesus ele faz uma comparação da história de Jonas com a sua história. E a história de Jonas todo mundo conhece. Jonas é chamado para pregar em Nínive, ele não vai, ele é engolido pelo grande peixe. Fica 3 dias nesse peixe e vai lá pregar a salvação, vai lá pregar arrependimento para os ninivitas que se arrependem e são salvos. Curiosamente, Jonas fica 3 dias dentro do peixe, Jesus vai ficar 3 dias no túmulo também e depois vai sair para nos dar a salvação, assim como Jonas fez com os ninivitas. Nessa mensagem aqui, Jesus usa 2 nomes bastante conhecidos da história, Salomão e Jonas, e ele se coloca sempre como o maior dos 2. Então ele fala aqui que a rainha de Sabá se curvou perante a sabedoria de Salomão e esse povo não se curva pela sabedoria de quem é maior do que Salomão. Os ninivitas, um povo perverso, se arrependeu com as palavras de Jonas. Está aqui quem é maior que Jonas. E esse povo não se arrepende dos seus pecados. Jesus está pregando que virá a condenação, que virá o julgamento. Tudo que os ninivitas escutaram e se arrependeram, o povo de Israel não está se arrependendo. 33. Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fique escondido debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não seja trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Versículo 37. Eu vou continuar aqui porque eu vou conectar as histórias, tá? Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa, mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior, não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhe ficará limpo. Sobre essa candeia, a gente já falou uma vez sobre a parábola da candeia também, sobre a luz brilhar e essas coisas. E aqui, muitas pregações são faladas, então eu não vou focar nisso, sobre a questão dos olhos, que os olhos são a candeia do corpo. Então, se você olhar coisas boas, você vai ter um interior bom. Se você ficar olhando coisas más, você vai ter um interior mau. E isso é uma verdade, e eu não preciso ficar aqui repetindo, porque isso é um tanto quanto óbvio, né? Então vamos para o outro lado da moeda. O que está acontecendo aqui? Esse povo está pedindo um sinal a todo momento. Esse povo esse povo bota um além para que eles possam acreditar que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus. O que Jesus fala aqui? A candeia, ela está iluminando tudo. Jesus é essa candeia. Então essa luz está iluminando tudo. O problema não é a luz. O problema está nos olhos. Vocês não conseguem enxergar. A luz está iluminando vocês, mas vocês simplesmente se negam a conseguir enxergar essa luz. Vocês negam que essa luz entre no interior de vocês. Essa luz está iluminando só o exterior. E a luz, quando ela ilumina, ela traz ao conhecimento coisas ocultas, que a escuridão, ela esconde. Então aqui, por que eu conectei as histórias? Porque depois vai vir a história do fariseu, que critica Jesus por não seguir um ato cerimonial que não estava na lei originalmente, que foi incluído pela tradição dos fariseus. Ele está muito preocupado com o que Jesus está fazendo no exterior. Quais são as práticas que Jesus está seguindo, o que Jesus está deixando de fazer, e muito pouco preocupado com o interior. Ou seja, o exterior está muito iluminado, mas o interior está completamente sombrio, completamente escuro. Aquele povo não deixava a luz de Deus entrar. É o que Jesus fala aqui em 39. Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. E aí eu fiz essa pausa aqui porque isso é muito importante para você entender todo o resto aqui, que Jesus vai fazer um discurso muito duro contra aqueles fariseus, contra aqueles mestres da lei.
Porque os fariseus daquela época, eles ficavam muito preocupados em interpretar a lei para ver como as pessoas têm que seguir a lei. Ah, a lei está falando isso. Ah, então será que tem que lavar a mão antes de comer? Ah, vamos procurar aqui. Ah, a interpretação, ó, tem que lavar a mão antes de comer. Ah, será que na Bíblia está escrito que tem que fazer... Na Bíblia, na Torá, está escrito isso? Vamos interpretar que, então ó, você tem que fazer agora isso. Então tá sempre assim, ó. O que eu tenho que fazer? 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 E os mestres da lei as mesmas coisas. Ler e interpretar a palavra de Deus, ler e interpretar a palavra de Deus para colocar regras, e todo mundo preocupado com o exterior e ninguém preocupado com o interior. Na verdade, ninguém estava querendo arrependimento. Então vamos ler aqui o que Jesus fala. 42. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Note que Jesus não está recriminando a questão do dízimo, mas falando, vocês estão fazendo só isso aqui, mas não é só isso. Tem mais isso aqui. Tem a justiça e o amor. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Aqui, Jesus recriminando o ego deles. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Tocar em túmulo, para o judeu, é ser considerado impuro. Então Jesus pega a hipocrisia deles e fala, vocês parecem que são coisas boas, mas na verdade vocês são como túmulos escondidos que quem tá passando perto de vocês, ao invés de estar puro, está se contaminando e ficando impuro. 45. Um dos peritos na lei lhe respondeu, mestre, quando diz essas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, peritos na lei, aí Jesus agora vai voltar o discurso para os peritos nas leis. Os peritos na lei eram os escribas, os responsáveis por ficar transcrevendo a palavra de Deus. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantaram nem um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam túmulos dos profetas, sendo que foram seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovaram os que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês edificam os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria, eu lhes mandarei profetas e apóstolos, os quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que essa geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Os mestres da lei, que deveriam gerar caminhos, gerar formas das pessoas se aproximarem da palavra de Deus e seguirem, eles colocavam tantos empecilhos que eles mesmos não seguiam, e aqui Jesus recrimina muito a hipocrisia daquela classe, mas eles afastavam aqueles que poderiam seguir a lei. Então, juntando isso tudo, o que Jesus estava pregando ali, de uma forma bem simples. Não adianta você cuidar só do externo, cuidar só sobre quais práticas você vai seguir, cuidar só sobre o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você pode fazer que não é pecado, o que você não pode fazer que é pecado. Ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer... Eu não quero só isso. Eu quero mais. Eu quero uma religião, eu quero uma fé de coração. Eu quero que exista uma mudança interior e não somente exterior. Não é somente, eu vou usar essa roupa aqui da igreja porque ela é decente. E no seu coração está cheio de maldade, está cheio de obscenidade. Deus, ele está pedindo aqui, através do seu filho, uma mudança. Uma mudança não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E esse fato incomodou muito eles, os escribas e os fariseus. Por quê? Porque eles tinham um ego muito grande. Eles eram considerados, abre aspas, superiores. E chega um homem simplificando e falando que todo esse trabalho não vale nada se não tiver uma mudança interior. E assim a gente termina hoje a nossa leitura, deixando uma reflexão
deixando uma reflexão muito importante. Você que assistiu até aqui, você está de frente para a luz de Deus refletida através da palavra de Jesus. A minha pergunta para você é: você está deixando essa luz entrar no seu coração para mudar o seu coração, ou você está deixando essa luz apenas refletir os seus olhos? Reflita sobre isso.